Olá, estamos começando mais um episódio do TEA Talk. E hoje nós estamos com a doutora Bruna Leal, ela que é pediatra, né? Nós vamos falar hoje sobre a questão da dúvida. Quando surge a dúvida, será que realmente é autismo? Será que meu filho tem outra coisa? Será que é outro diagnóstico, né? Será que é outro transtorno? Como saber se realmente é autismo? Carla, conta aí pra gente um pouquinho da história da doutora Bruna. Bom, a Bruna é pediatra, né, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Tem curso de atualização em psiquiatria infantil e da adolescência pela equipe da Santa Casa do Rio de Janeiro e é fellow em desenvolvimento e comportamento infantil pela Universidade de São Paulo. Bruna, conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que eu amo, com pessoas que são especiais para mim, são referência para mim. E eu sei que parte do que eu faço hoje é justamente por pessoas como vocês, né? Quando eu fui fazer pediatria, né, a minha residência, desde que eu entrei na medicina, eu já sabia que eu queria fazer pediatria, porque eu sempre amei criança, eu sempre achei que esse fosse realmente o meu chamado. Mas quando eu fui fazer pediatria, eu não tinha ideia do que eu ia fazer depois, porque eu amava tudo dentro da pediatria, eu gostava de criança, enfim, né? E só que nesse meio, né, tempo eu fui conhecendo muitas crianças atípicas, né? Não só com autismo, mas com TDAH, com algumas deficiências. E naquela época, porque isso já faz uns 10 anos, o autismo ainda não estava tão em evidência e não se falava tanto. Mas eu já comecei a perceber, né, uma grande quantidade de crianças essas crianças elas não tinham a devida assistência, assim, os pais ficavam muito perdidos e eu fui, né, me interessando pelo assunto mesmo. Até que um dia eu fui no ambulatório de neuropediatria com enfoque em desenvolvimento. E nesse ambulatório, eu só brinquei com as crianças. E foi incrível. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E foi por isso que eu falei assim, não, então eu já sei o que eu quero. Mas eu não gostava, digamos assim, eu ficava assim, nossa, eu vou fazer uma residência em neurologia pediátrica, porque a parte de epilepsia, essas coisas, não era tanto que eu gostava. Eu gostava do desenvolvimento mesmo, né? Dessa parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí eu falei assim, não, vou esperar um pouco, meu marido ainda tinha que fazer uma residência, e aí eu vim dar plantão. Doutora Bruna conheceu o marido na faculdade, gente. Foi. Isso. E aí ele foi fazer a residência dele de cirurgia, enquanto isso, né, eu fui trabalhar. E nisso encontrei o quê? Um monte de criança atípica. E aquela dificuldade, né? Porque ninguém conhecia muito bem, sabia como lidar muito bem. Eu falava, meu Deus, eu preciso aprender mais sobre isso. E até hoje, né, a gente vê que é assim, né? Assim, por mais que nós tenhamos informações, né? A gente hoje tem conteúdos, tudo, mas a gente vê ainda essa dificuldade, né? Menos de quando você estava na residência, na faculdade, né? Isso. A gente hoje já tem mães também que sabem mais sobre o assunto. Verdade, isso é. Então, isso ajuda o profissional que está na ponta a entender, né? Falou assim, não, doutor, ele tem essa seletividade, essa dificuldade sensorial. Então, isso ajuda o médico também. Naquela época, nem os pais sabiam muito, nem os profissionais que sabiam muito. Então, a gente ficava nessa, né? E eu, querendo saber mais sobre o assunto, decidi fazer um curso de atualização em psiquiatria infantil. E fiz. Foi ótimo também. Foram 2 anos ali, mas era uma coisa ainda à distância. Eu ia e voltava. E eu falava, mas eu preciso de alguma coisa que eu esteja realmente em contato com as crianças. E aí foi que apareceu a oportunidade de fazer o fellow lá no Hospital das Clínicas da USP, que é específico em desenvolvimento e comportamento infantil. Aí você foi para lá e ficou lá imersa nesse Foi, meio. eu larguei tudo, larguei todos os meus empregos. Eu era da Marinha, larguei as Forças Armadas, larguei meu contrato no Estado, falei pro meu marido, vamos, e ele falou, vamos, e fomos. E aí lá eu realmente tive uma imersão dentro da parte do desenvolvimento do comportamento infantil. Nós pudemos, assim, eu pude entrar em contato
com a equipe multiprofissional, pela primeira vez. E, assim, ir para uma clínica de análise de comportamento, ir para uma clínica de psicanálise, ter uma equipe de fono, de TO para conversar, porque existe parte de conhecimento que não é da nossa alçada e que é essencial para o diagnóstico. Essa e troca. quando você fala, né, da equipe multiprofissional, a gente sabe que ela é essencial no tratamento, né, do autismo. Mas e antes disso, né, assim, quando a criança ainda é um bebê, quem é o profissional que ela vai procurar? Quem é esse profissional que vai acompanhar? É o pediatra? Sim, né? O bebê, ele precisa estar sendo acompanhado, né, por um pediatra nos casos, assim, que não é possível, né? Pelo menos por um médico da saúde da família, né? No caso, pensando SUS, né? O médico da saúde da família, ele também precisa estar capacitado para fazer essa análise do desenvolvimento, né? O desenvolvimento inicial, ele precisa ser visto de uma forma bem minuciosa. Então, aí, meu filho hoje está com 11 anos, né? Na época, assim, que eu levava meu filho no pediatra, a avaliação do pediatra é daquela ali, né? A circunferência da cabeça, o crescimento, né? E isso tem mudado muito, né, Bruna? Sim. Antigamente, né, assim, a gente tem que pensar que a saúde mudou, né? Antigamente, qual que era o enfoque, né? Era as crianças sobreviverem, porque a gente tinha um índice de mortalidade infantil muito alto. Então, a gente precisava que as crianças crescessem saudáveis. Esse era o foco. Então, o que a gente fazia? A gente pesava, a gente media, né? Igual você falou mesmo. Para saber se ela está engordando, se ela está crescendo. E até aí, se tiver, tá ótimo, né? Criança saudável. E com a evolução, né, da saúde pública, inclusive, a gente começa a ter um outro olhar. Não é só crescer, crescer por crescer. A gente precisa se desenvolver. E crescimento e desenvolvimento é diferente. Sim. E essa questão é muito importante porque, assim, é igual a Carla falou, né? O Matheus está com 8 anos e quando a gente levava no pediatra, às vezes era negligenciada essa parte do desenvolvimento. Porque, né, uma das primeiras questões nossa foi a fala. A fala não vem. Ele já está chegando aos 2 anos. Está atrasado. E aí? Não, porque é normal, né? é preguiçoso. Vamos esperar. Menina Cada criança demora tem mais. seu Menina tempo, demora mais, né? Cada criança tem seu tempo. Que são coisas assim que a gente fica, né? A mãe, se o médico falou, tá falado, né? Sim. E não é isso. A gente tem até casos de mães que refutaram, né? Não, mas tem alguma coisa estranha. Eu preciso avaliar isso. Então, e os médicos, não, você está procurando coisa onde não tem, né? Verdade. Tem demais. E assim, o que é o autismo? Então, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, né, porque é a denominação que a gente usa agora, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele é caracterizado por um déficit na comunicação e na interação social, associada a isso, né, a comportamentos restritos e repetitivos. Traduzindo agora, né? Que esse é o nome bonitinho. O autismo, né, o TEA, ele é caracterizado por uma dificuldade mesmo, que aquela criança vai ter uma dificuldade de usar a comunicação dela, e aqui eu não falo apenas de fala, mas comunicação como um todo, na intenção de se comunicar, de interagir com o outro, né? Existe uma falha aí nesse processo de conseguir se conectar, né? Conseguir realmente interagir, ter uma parte... Uma interação inadequada, seria assim, Isso, uma né? interação inadequada. Ou uma ausência ou uma alteração inadequada, é isso? É isso, um déficit, né? Algumas vai depender, por isso que é um espectro, né? Sim. Porque vão existir várias formas. Algumas crianças vão conseguir se comunicar, mas de uma forma deficitária, e outras vão ter uma dificuldade muito importante. Além disso, eles têm também comportamentos repetitivos e restritos associados. E quais são os principais? As estereotipias, né? Aí entra o flapping, o balanço, as ecolalias, entra aí também o brincar estereotipado, né? Então é aquela criança que gosta de enfileirar, de girar. Entra aqui aí as questões sensoriais, né, que também é algo recente, que antigamente não era um critério, hoje é. Então, aquela sensibilidade a sons, a texturas, né, que pode ser uma sensibilidade ou aumentada ou diminuída.
entra também aquela inflexibilidade cognitiva, né? Aquela rigidez, aquela dificuldade com mudanças, com rotinas. Tem que fazer tudo do mesmo jeito sempre, né? Seguir mesmo o mesmo padrão, né? Sim, né? Tem aquele ritual que, se não é feito, gera sofrimento, né? Sim. Tem casos até de crise, né? A primeira crise do Matheus, né? A Carla acompanhou, foi por uma quebra de rotina. Ele mudou, que eu falei assim, meu Deus, não é meu filho, o que aconteceu? Sim. Então, é tão extremo para eles, né? Eles sentem uma proporção tão maior que pra gente, às vezes, a gente fala, não faz sentido, mas para eles é importante, né? Sim, e é sobre isso, é sobre prejuízo. Porque a gente precisa entender que não existe TEA sem prejuízo. Uhum. Isso é um critério. Porque eu falo assim, mas você pode enfileirar carrinhos, por exemplo, mas, assim, isso não... E brincar normalmente. Não há um prejuízo no brincar. Você pode gostar de rotina, né? Gostar de ter a sua rotina todos os dias daquele jeito. Mas se um dia tua rotina muda, você pode até ficar meio chateado, mas você não vai entrar em crise. Se você entra em crise, né? Você tem um prejuízo, aí você... Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Aí é a hora de investigar, né? Isso. E isso é para tudo. Por exemplo... uma outra característica são os interesses restritos. Por exemplo, a criança gosta muito de dinossauro. Tem problema? Não tem. Tem criança que ama dinossauro e não tem TEA. Agora, ela só fala de dinossauro. E aí, o coleguinha... O dia inteiro. No almoço, o dinossauro comeu brócolis. O dinossauro vai dormir. Isso. Aí a mãe já acostumou. Mas quando ele vai conversar com o coleguinha não aguenta mais o dinossauro. É onde a gente fala da interação inadequada, né? Isso. Então, assim, ele até pode interagir com o coleguinha, mas ele só vai interagir falando de dinossauro. O hiperfoco dele e nem sempre o coleguinha quer falar de dinossauro, né? Às vezes quer falar de outras coisas, E às vezes o coleguinha tá lá querendo compartilhar uma coisa que não é super legal e ele tá... Não, mas o dinossauro, né? Sim. Então, aí isso é um prejuízo, né? Então, tudo a gente tem que pensar nisso, assim. Isso já é uma coisa para, né, pra gente pensar. Quando eu devo desconfiar? Quando eu devo pensar? A primeira coisa é essa, né? Qual é o prejuízo que meu filho está tendo hoje? Porque se a criança não tem prejuízo, né? A gente já não pensa em algo patológico, né? Então, mas aí quando a gente está falando aqui, né? A gente está falando de crianças mais velhas, né? Que já está interagindo com o coleguinha, né? Já tem aí uma comunicação, uma rotina estabelecida. Não que o bebê não tenha. Mas e no bebê? Eu consigo perceber sinais? Aqueles primeiros sinais, tem como a gente olhar e falar, nossa, tem alguma coisa diferente? Sim, então, os bebês... a gente sabe que é bem mais complexo, né? Mas a gente já tem muitos estudos. Hoje existem linhas de pesquisa voltadas para bebês mesmo, né? Querendo saber a partir de quando a gente consegue, né, identificar. E a gente já percebe que hoje, muito precocemente, a gente já consegue ter sinais. Não necessariamente a gente vai fechar um diagnóstico. Sim. Né? Mas a gente já consegue observar desde os primeiros meses aquela criança, aquele bebê que ele não faz um bom contato visual, né? Aquele bebê que é muito quietinho ou então muito irritado, que você pega no colo, parece que o colo tem espinho, né? Que geralmente a gente fala que o berço tem espinho. Normalmente o bebê gosta de ficar no colo, né? O Matheus né? não gostava. A doutora falando, eu lembro que eu pegava ele ficava falando assim, gente, é porque é meu primeiro filho, eu não sei pegar, deve ser isso. Né? Aí eu tentava aninhar, tentava fazer... Mas se eu colocasse ele na cama, no ninhozinho, ele ficava super bem. Porque geralmente é o contrário, né? O berço tem espinho, mas e ele ficava super bem. Às vezes eu tinha que ficar perto dele. Ele sentia minha presença, mas assim, no meu braço eu pegava, ele ficava todo se mexendo, sempre reclamando, sabe? Aquela coisa assim, né? E quando eu colocava ele na cama, ele ficava quietinho, E eu... tá bom, né? Mas ainda não sabia que já era um sinalzinho ali, né? Outra coisa, assim, que também acontece muito é aquela criança que não tem muita mudança nas expressões, né? Isso já a criança vai crescendo, né? Mas, por exemplo, é aquele bebê que quando escuta a voz da mãe, ele não sorri, não reage, né? Porque a gente vai esperando, né? Quando o cuidador, né, o responsável chega, ele já esboça uma reação. À medida que ele vai crescendo, por exemplo, se ele vê uma pessoa diferente, ele já chora, já estranha, né? Não tem uma busca, às vezes, por
ele prefere, às vezes, ficar de olho em objetos do que em pessoas. E aí já entra a questão de uma fixação por coisas que giram ou que brilham, né? Então, aquela criança que desde bebezinho gosta de ficar girando muito ali, ou então fica horas olhando para alguma coisa que brilha, né? E aí, nisso, a criança vai crescendo e você vai percebendo que aí ela pode ter possíveis atrasos, inclusive motores, né? Existe uma linha falando hoje, né, uma linha de pesquisa sobre a quantidade de crianças TEA que tem também atrasos motores associados, Sim, né? verdade. Às vezes é mais hipotônico, cai mais. Não necessariamente vai ter um atraso real, assim, de não andar. Sentar, mas assim, no sentar, demora um pouco mais a sentar, seria isso? Isso, pode demorar um pouquinho mais. Nem todas vão ter, mas pode. E é por isso que é importante a gente conhecer também, inclusive, os marcos de desenvolvimento, né? Sim. Eu acho que, às vezes, no consultório, por exemplo, assim, falta essa explicação. Porque, assim, às vezes eu falo porque eu fui mãe e eu não tive essa explicação. Quando eu fui me atentar aos marcos de desenvolvimento, o que era, né? E a gente fala de todas as classes, porque, né, o TEA está presente em todas as classes sociais. Sim. Eu acho que deveria ser mais, assim, revisto esse conceito de ensinar mesmo as pessoas sobre a importância de conhecer aqueles marcos do desenvolvimento, né? Sim. Porque ele tá, como se diz, ele tá todos os padrões. Fugir daquele padrão, eu já devo procurar ajuda. Sim, mas existe uma arma hoje que poucas pessoas conhecem e utilizam, que é a caderneta da criança. Sim. A caderneta da criança, ela tem lá os marcos de desenvolvimento bem bonitinhos, sabe? Foi assim que eu despertei. Falei, uai, por que você tá aqui? Sim. Na caderneta, né? Eu olhei e falei, gente, mas tem aqui... Mas, nossa, eu tinha que preencher, eu tinha que estar preenchendo. Quem deveria estar preenchendo era o médico, né? Não, aí eu comecei, gente, a mim não foi. Né? Então, assim, tem essas questões que a gente o pediatra, né, ou alguém que vai acompanhar aquela família, já orientar, né? Olha, a caderneta, vamos preencher. E aí, no caso do Matheus, assim, depois que eu fui descobrir, eu acho que ele já estava com 3 meses, então já perdi 3 meses de avaliação, que eu poderia estar observando, né? E depois dos 3 meses que eu comecei a ver algumas características mesmo. Então, assim, como que a gente deve fazer, como deve ser, né? Da parte médica. Todas as consultas de puericultura e, teoricamente, no primeiro ano de vida, você deve fazer essa consulta todos os meses, ou no máximo a cada 2 meses. Você precisa fazer o que a gente chama de vigilância do desenvolvimento. O que é isso? Observar os marcos, né? Observar os marcos, marcar ali, né? A gente coloca ali na caderneta e vai observando. Uma vez que haja algum tipo de atraso naqueles marcos, você necessariamente já precisa encaminhar para uma avaliação por algum especialista, se você não for especialista, né? Então, ali não é ficar esperando, né? Ficar acumulando atrasos. Não, uma vez que tem um atraso, já encaminhar. E existem também idades específicas, isso é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, para você fazer escalas de triagem de desenvolvimento, que é algo mais específico. Que é uma pesquisa ativa, né? Porque a vigilância é aquela observação ali passiva, né? Você olha, observa, faz ou não faz. E ali na triagem a gente vai... Você vai fazer perguntas específicas, no caso. Exato. E a idade para isso são 9, 18 e 36 meses. Então, necessariamente nessa idade, a gente precisaria aplicar uma escala de desenvolvimento. Não é uma escala de autismo. Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda não tem isso bem estabelecido, né? Existe uma lei que não foi muito para frente, que fala sobre avaliação de risco psíquico, mas, assim, não é uma coisa que a gente faça no nosso dia a dia, assim, eu falo como geral, né? Essa avaliação de risco psíquico no primeiro ano de vida. Na rotina, né? Na rotina do pediatra. Dos pediatras, né? Mas existe uma lei, inclusive, que fala sobre isso, né? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda? Que com 18 e 24 meses se faça a triagem para o TEA, né? Entendi. Do transtorno do espectro autista. Uma escala específica para observar sinais do TEA. Do TEA. Então, assim, isso é uma informação importante, porque se seu pediatra com 18 meses não aplica essa escala, você precisa falar, olha, está na hora de aplicar. Olha, isso é uma informação importante, né, que a gente deveria... E eu não sabia, por exemplo, né? Então, é uma informação, assim, que deveria ser, inclusive, vinculada, né? Porque os pais têm que estar atentos também. Sim, mas está na caderneta, mas é porque eu acho que nem é muita informação, lê, não é?
é uma responsabilidade É um livro compartilhada, aquilo, né? né? É, sim, É um né? livro. Todo mundo lendo, Não, todo mundo conhecendo. e aí quando você vai descobrir, por exemplo, você tá com um bebê novinho, não dá, gente, a gente não lê, não, eu não dava conta, não. É muita coisa, né? Muita novidade, né? Sim. Mas, assim, os profissionais de saúde, eles devem estar atentos a isso. E é uma coisa super simples de aplicar. Né? A escala que é recomendada é o MCHAT, que é fácil de aplicar. É só fazer algumas perguntas, ela é fácil de pontuar também. E uma vez que ela venha positiva, você encaminha também. Não significa que tem um diagnóstico de autismo. Exato, essa é uma escala de triagem, não diagnóstica, mas você precisa encaminhar para um profissional. Para terapia? Então, nesse momento, eu estou pensando que foi um pediatra ou um médico da saúde da família. Sim. No caso, se você tem uma desconfiança de um atraso, você precisa encaminhar para algum especialista em desenvolvimento. E, assim, o ideal é que seja um profissional médico, mas pode também já encaminhar para a equipe multiprofissional. Sim. Né? No caso, dependendo se você já tem aquela expertise de falar assim, nossa, existe um atraso de linguagem, de fala, já encaminha para o fono, né, para o psicólogo, se você vê que, né, que você já percebe, se já pontuou ali, né, você percebe que tem alguns comportamentos diferentes, já pode encaminhar, Sim. né, já deve encaminhar, na verdade, né. Não esperar, né, o médico, isso é normal, gente, não é normal, É, bora isso. procurar ajuda. E até a própria família, né? Às vezes pensa, mas é tão pequenininho, eu vou levar para terapia, né? Mas aí é importante do que a gente está falando do estimular, né? Exatamente. Da Atenção orientação. precoce, né? Sim. Essa questão da precocidade. E pode não ser nada. Pode ser, assim, nada assim. Pode ser um atraso no desenvolvimento, Sim. que ele está desenvolvendo um pouco mais lento, mas quando você entra com uma estimulação mais específica, né? Quando você estimula, você ajuda a criança a ganhar, né? Assim, Sim, né? Esse com desenvolvimento, né? Exatamente. Pensando, né, em desenvolvimento infantil, tempo é ouro. Sim. É ouro. Então, Verdade. quando a gente começa, qualquer pequena dúvida, qualquer desvio da normalidade, a gente precisa fazer esse encaminhamento mais precoce possível, porque o cérebro da criança, né, nos primeiros anos de vida, ele ainda é plástico, como a gente gosta muito desse termo, neuroplasticidade, né? Então, ele tem essa capacidade de expandir, né, de criar conexões. Então, se a gente encaminha e estimula, né, aquela área, a gente consegue ter ganhos, né? Então, a gente consegue ter um prognóstico melhor, uma evolução melhor. Então, quanto mais cedo eu começar com as intervenções, melhor para a criança. Exato. E aqui eu não estou falando necessariamente de um diagnóstico. Sim. Talvez ali com 12 meses, você já perceba algumas coisas na criança e já encaminhe, mas não necessariamente, às vezes, você vai conseguir fazer um diagnóstico. Sim. Mas é importante esse processo. esse processo. Na verdade, neste momento, o estímulo ele é muito mais importante que um diagnóstico. Com certeza. Né? Aproveitar essa para você, neuroplasticidade, exatamente, né? aproveitar Essas esse tempo conexões. ouro aí da criança para que ela possa se desenvolver, né? Sim. Igual no caso do meu filho, a gente teve uma suspeita com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses ali, né? Mas o diagnóstico dele veio com 5 anos e meio. Né? Mas ele teve todo esse tempo sendo estimulado, né? Independente de um diagnóstico ou não, né? O que a gente fala muito é de detecção precoce. Detecção precoce. Não, nem tanto diagnóstico precoce, mas detecção. A gente precisa estar atento, sensível mesmo a esses pequenos sinais, né? Que às vezes são coisas discretas, mas que a mãe percebe, não, tem alguma coisa, né? E que o pediatra tem que estar sensível. Muitas vezes, se a gente deixar só pelo olhar do pediatra ou do profissional, né? Isso pode passar. Sim. Porque a consulta, às vezes, é rápida, é um recorte, né? Porque, às vezes, a consulta dura ali meia hora, 1 hora, né? Não então, assim, pode passar despercebido. A família está, como se diz, 24 horas com a criança, né? Então a observação maior tem que partir da família. E eu acho, Bruna, faz parte desse processo de avaliação você levar em consideração a queixa da família, né? Com certeza. Porque muitas coisas são os pais que vão observar, né? Sim.
Aquela história que a gente vê, mas não parece que ele tem nada, mas vai lá dentro da casa, né? Onde ele está ali 24 horas. Exato. E você vai vendo os pequenos sinais, né? E os profissionais também, eu acho que falta, às vezes, aquela atenção, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes a família, a gente vê muito no nosso meio, a mãe ou o pai reclama, olha, ele tá com isso, vai passar. Não sei o quê. Então, tem mães que são desestimuladas, inclusive, a realmente correr atrás. Tem vários casos, né? Uhum. Então, assim, hoje, realmente, a informação, ela nos ajuda por causa disso. Porque quanto mais eu sei, mais eu vou insistir nessa detecção, né? Sim. Existe um instrumento, né, que é o IRD, não sei se vocês já ouviram falar, que são indicadores de risco de desenvolvimento infantil. Ele é da psicanálise, assim, e ele foi muito utilizado até, assim, para a construção de como hoje é a caderneta, porque a caderneta hoje tem parte dos marcos, ele coloca do desenvolvimento psicossocial, porque antigamente não tinha, né? E o IRD, ele sempre tem essa questão de perguntar para a mãe o que você acha do desenvolvimento do seu filho, né? E ele traz perguntas direcionadas, né, para a mãe de uma forma que também já leva ela a sair daquele local de risco. Por exemplo, o seu bebê, você fala mamanhês com seu filho? O que é isso, né? Quando você fala, o bebê da mamãe. Aí se a mãe fala, não. Falou assim, não, então você vai começar a falar, porque isso é importante para o desenvolvimento, né? Porque isso pode levar, pode ser um indicador de que existe, às vezes, ali uma cisão, né? Entre a mãe e o bebê. Vai observando como é que é esse relacionamento, porque lá nas primeiras fases, o bebê e a mãe, eles ainda estão muito vinculados, né? Tem aquela não tem uma fusão mesmo, né? E a gente precisa trabalhar esse binômio, né? Então, ele vai trazendo isso, vai trazendo depois a separação, né, desse binômio, como que isso está acontecendo, para a gente descobrir se existe, nesse momento, um risco psíquico, né? Um risco de que algo possa não estar indo muito bem. Ali, com 1 ano de idade, eu vejo como um momento muito importante, porque aqui vai começar, a criança já vai começar a partir para uma comunicação mais efetiva, isso. Né? Então, ela já começa a manifestar o não, né? Tipo, o que ela quer, a pedir, sim, né? Ela já deve, com 1 ano, ela já deve responder pelo nome, por exemplo, né? Isso já acontece até ali com 6 meses, a gente já consegue, já é uma coisa que é possível ver. Mas a gente, até 1 ano, se a criança não responde, isso é uma red flag, né? Uma bandeira vermelha. Que a gente precisa já falar assim, não, se ele não responde, a gente já precisa, esse é um sinal para encaminhar. Se a criança, ela aponta, se ela busca o olhar, né, do pai, do cuidador, né? Sim. Se ela tem a atenção compartilhada, se né? ela olha para alguma coisa que você mostra, né? Ou que você está olhando, né? Nesses primeiros meses, uma coisa que é muito importante é a gente observar a atenção compartilhada nos bebês. Então, se você aponta pro professor e fala, olha o avião, ele olha. Ou então, se ele pega um brinquedinho que ele achou legal e leva para você. Não só no sentido, assim, de tipo assim, abre isso aqui para mim, mas no sentido de que, olha que legal isso aqui. Eu gostei isso é legal. Disso. Exato, né? Então, a atenção compartilhada, ela é muito importante nessa fase do bebê. É algo que as mães têm que estar atentas. Porque, às vezes, a gente, na correria, no dia a dia, fica naquele negócio de querer fazer tudo pela criança. A gente entra muito no automático, né? Isso. Não, já leva, já faz. E aí, a gente tem que observar. Sim. Verdade. E isso acontece muito também nas brincadeiras, né? E dar essas oportunidades para a criança, né? Porque quando a gente entra nesse automático, a gente acaba tirando as oportunidades dela, né? Sim, e estar de fato presente, né? Sim. Não apenas nos cuidados, do tipo assim, de trocar uma fralda, de botar para dormir, fazer uma mamadeira, mas de sentar no chão e brincar com aquela criança. Né? A brincadeira é muito rica. Então, esses momentos compartilhados, como vocês dizem, são super importantes, né? São super importantes. Para a observação e para o desenvolvimento, né? Isso. Aí a mãe chega no consultório e você pergunta, e aí, como é que é quando você senta e vai brincar com ele? Eu não sei, ele não gosta de brincar.
Aí você fala assim, mas ele não gosta de brincar, porque você não senta e brinca com ele, ou porque ele não gosta de brincar? Porque se você senta com ele e ele ainda assim não gosta de brincar, isso também é um marco, né? Não, e às vezes assim, a mãe também quer brincar assim, do jeito que eu quero brincar, né? E às vezes nem deixa a criança direcionar tanto a brincadeira, né? Sim. Então, assim, não, nós vamos brincar aqui e a gente vai brincar assim. Então, às vezes a criança tem outro jeito de brincar e a mãe precisa de entrar nessa brincadeira da criança, Com né? certeza. Né? É o tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Que a gente tanto fala. Fala tanto, a gente né? estava falando aqui outro dia, né? O quanto muitas vezes as famílias têm terceirizado isso, né? Terceirizado para babá, para tia, para cuidadora, para escola, né? E aí tem perdido isso, né? Esse tempo de qualidade com a criança em casa, esse processo de brincadeira mesmo, né? De diversão. Que é muito gostoso, né? Eu entendo, assim, também, que nem todas as mães vão ter essa facilidade ou tempo e tudo mais. Mas isso faz parte do desenvolvimento psíquico da criança, né? Sim. Então, ter aquele pequeno tempo, nem que seja assim, rapidinho, é muito importante, porque as crianças, elas aprendem muito através do modelo, né? Do cuidador. Então... E é referência, né? A sua mãe, o seu pai, a sua família em si é a sua referência. Sim. Então, se minha mãe tá brincando comigo, eu já me sinto especial, já tem essa questão, né? De ser especial, e fora a questão da observação, né? Que a gente tá tendo ali aquele momento, é uma intimidade, né? Então, tem tantos sentimentos, tantas coisas relacionadas ao brincar, a importância do brincar, né? Nós vamos falar também sobre isso. e assim, é tão importante a construção, para a construção familiar, né? Sim, com certeza. É como você falou, o desenvolvimento psíquico, emocional da criança, né? É O tudo vínculo, muito envolvido ali, né? Como se fosse tudo muito juntinho e misturado, né? Aí... E realmente é muito complexo, assim, nesse primeiro ano de vida. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Você pensa que a criança está crescendo super, precisa ganhar peso. Precisa ganhar peso, precisa comer, precisa dormir, precisa, né? A mãe tá ali ligada, meu vacinar, Deus, tá tudo certo. Tá, 1 milhão de vacina, dente nascendo. Sim. É um turbilhão ali, né? Verdade. Nesse meio tempo, a mãe voltou a trabalhar, rede de apoio. Então, assim, é muita coisa, a gente sabe, né? Sim. Mas é importante. E talvez, assim, até um processo, assim, a minha criança não interage tanto, né? Sim. Talvez uma criança já com sinais claros de autismo, ela não interage tanto. Ela gosta de ficar ali no cantinho dela. Então, naturalmente, a mãe também vai... Que é cômodo, né? Assim... minha criança é quietinha, deixa ela lá. É o jeitinho dela, deixa ela lá. Ela gosta de ficar assim, ela fica bem assim, né? Isso, então, tá confortável. A gente vai entrando no automático, igual a gente falou, né? E a gente não faz isso de uma forma funcional, de uma forma intencional, né? De ser intencional, de ir lá e de buscar essa criança e trazer. Porque a gente vê, né, assim, na prática clínica, que tem criança que, se você deixar, é maravilhosa. Se você deixar ela ali no cantinho e der um brinquedo na mão dela, ela vai brincar a manhã inteira. Ela vai ficar a manhã inteira ali brincando do jeito dela. Sim. Mas, na verdade, você tem que trazer essa criança, né? Exatamente. E é por isso que é muito importante as escalas de triagem no tempo certo. Porque senão, muitas vezes, por exemplo, você falou, tá cômodo para a mãe, né, aquilo ali, ou então ela, às vezes é uma coisa que, o meu marido era assim, eu era assim, e às vezes até o marido e a mãe pode ter um TEA e não sabe, né? E, e meu marido era assim, eu era assim, tá tudo bem. E se o profissional de saúde, ele não para fazer isso, e ele, né, e a mãe só traz que tá tudo bem, aí ele não vai saber, ele não vai descobrir. Então, assim, é muito importante que ali com 18 meses você tenha uma escala específica para o TEA, né? Não, com 9 meses já deveria ter sido feita uma escala de desenvolvimento, né? Com 18 meses, uma escala de desenvolvimento e uma de TEA, né? E porque... É engraçado, né? Porque pra família tá tudo bem, né? Sim. O meu esposo era assim, como você falou, né? Eu era assim, meu esposo era assim, né? Então, aí vai passando. E se não tem algo assim específico dentro do atendimento, né? Dentro do consultório, para você fazer com que essa família evoque, né? Exato. Evoque isso, então acaba passando. Sim, né? sim.
Com certeza. E tem alguma forma, a prevenção não existe, né, no TEA? Tem alguma prevenção? Como é que é isso? Então, não tem, né? Como a causa, né, a etiologia do TEA, ele é um transtorno que ele tem um componente que é genético, biológico mesmo. Então, a criança, ela nasce, né, com essa... Ela nasce com essa... ela já nasce, então, ali com essa predisposição genética, né? Claro que existe a influência ambiental dentro do transtorno, mas não é possível a gente pensar em prevenção primária. Mas existe como a gente pensar em prevenção secundária e terciária. Qual que é a diferença? Prevenção primária é aquilo, tipo, evitar, né? Então, quando eu tomo uma vacina, eu não pego determinada doença. Prevenção secundária é o diagnóstico precoce. Prevenção terciária é a intervenção precoce. Porque a gente às vezes foge da prevenção, né? De tudo, vai fugindo. E aí, quando vê, já tá, como se diz, tem tantos atrasos pontuais, né? Que aí, se fosse feito quando era bebezinho, uma intervenção, alguma questão, às vezes já tinha até ficado mais tranquilo esses sintomas, esses sinais, né? Sim, a gente pode impactar o prognóstico dessa criança, né? Então, eu tenho crianças que, claro, elas continuam tendo prejuízos, porque, enfim, né? Tem TEA, mas elas conseguem mascarar muito bem isso, sabe? Sim. Criam muitos recursos, porque aprenderam, né, na terapia. A gente usa o termo criança terapeutizada, porque ela já foi, desde pequena, ali tá na terapia, né? Desde pequena. Que muitas vezes ela consegue criar recursos para lidar com aquilo ali, né? E, enfim, você acaba, muitas vezes, até falando assim, não, essa criança não é autista, não. E a gente vê tanto isso, né? Às vezes a criança... Igual a gente atendeu um caso recente de um garotinho que usava a irmã já como apoio. E eles passavam muito bem, assim. Se você não vai a fundo, investigar, você não vê os prejuízos que ele está tendo ali em outras questões, porque ele conseguiu se virar. Exato, ele criou, né? Ele criou um recurso, uma estratégia para poder se virar. Inclusive, hoje a gente vê vários TEAs adultos que passaram desapercebidos por causa disso, né? Sim. Se apoiaram no irmão, ou aquela questão assim, foram crescendo e sempre se acharam diferentes, né, dos demais. E aí, quando surge um filho, vem o diagnóstico do filho, o negócio você falou, eu era assim, meu filho era assim, aí vem o diagnóstico e fala, epa, acende a luzinha também, né? Sim. Então, aí falando nisso, né, a gente pensa um pouquinho nesse número, nessa crescente de diagnóstico, né? Só crescendo. Então, para 36 já, né? As últimas pesquisas. Por quê? Né? Existe essa interrogação ainda. A pergunta, né? De milhões, né? Por que tantos casos, assim, né? Realmente, a gente vê cada vez... Como eu falei para vocês, quando eu fiz residência, não faz tanto tempo assim. Esses dias ali atrás, não tinha esse tanto de casos de autismo, né? Não mesmo, assim. Mas, e atualmente a gente vê cada dia mais, né? Cada vez uma proporção maior. E aí, muitas especulações. É a tela, é o agrotóxico, é metais pesados, né? Assim, muitas coisas, né? Que a gente não tem ainda uma resposta, a verdade é essa. O que a gente sabe é que houve uma ampliação dos critérios, né? Porque antigamente não era o transtorno do espectro autismo, era o autismo, e o autismo ele tinha uns critérios mais fechadinhos. E hoje a gente tem critérios mais amplos, né? Porque a gente percebe essa variabilidade, né? Dentro do TEA. Dentro do espectro. E por isso existe realmente um aumento, né? Uma expansão no número de diagnósticos, por causa dessa ampliação. Pode haver outras questões? Pode haver. Ainda temos alguma coisa comprovada cientificamente para falar, olha, foi isso? Não, ainda não temos. Né? Estamos estudando? Estamos estudando. Talvez daqui a alguns dias a gente tenha uma resposta, né? Claro que a gente precisa também ficar atento, né? Às vezes, também, assim, agora uma pequena crítica, né? Ao excesso de diagnósticos de TEA, às vezes esquecendo outros diagnósticos que continuam existindo. Sim. Como, por exemplo,
o transtorno do desenvolvimento de linguagem, como, por exemplo, a deficiência intelectual. Existem outros diagnósticos também que não podem ser esquecidos, né? E aí entra muito essa não ter a pressa do diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, a criança vem com o diagnóstico fechado, mas dentro do processo terapêutico você vai descobrindo, não, que era um TDL. Exatamente. Né? Que era um déficit cognitivo, né? E não chegava a ser um TEA, né? Então, assim, sim. Por isso, ser criterioso, né, nesse diagnóstico. É porque geralmente na busca a gente quer tantas respostas, né? Eu quero uma resposta porque eu já quero... Tem gente que demora, né? Vive ali realmente aquela fase, né? Que a gente fala a fase do luto da tal, negação, e não quer sair, né? Da negação e não quer sair. Mas também tem as pessoas que já querem resolver logo. Sim. É autismo, pronto, acabou, eu já aceitei, é isso. E até tem pessoas que a gente convive que quando realmente não é o autismo, né? Uai, como assim não é autismo? É outro atraso? Às vezes nem lida bem. Nossa, meu filho não tem autismo, ele tem uma deficiência intelectual. Não, tem vários casos, né? E assim, isso é importante lembrar também que, infelizmente, o diagnóstico, às vezes, ele abre algumas portas, né? A gente sabe, né? Que quando você tem um diagnóstico fechado, né? Às vezes a gente consegue com mais facilidade um benefício, por exemplo. Mas existe, né, também, e é importante que os pais saibam que quando existe uma suspeita diagnóstica, essa criança ela já tem direito às terapias. Né? Porque às vezes fica naquela, eu preciso de um diagnóstico para começar a terapia. Acesso, né? E não é verdade. Né? As terapias, elas são importantes antes do diagnóstico, elas são essenciais, na verdade, porque o diagnóstico do autismo, ele é clínico, mas ele é multiprofissional, ele não é um diagnóstico que só o médico exclusivo. Vai fechar e pronto, acabou, né? Infelizmente, assim, inclusive, eu tento combater isso, porque às vezes fica parecendo, nossa, aquele médico ali que é bom, porque eu fui lá e na hora ele me deu o diagnóstico. Já saiu laudado. Já saiu laudado. E nem sempre isso é positivo, sabe? Porque eu acho que é muito mais prudente você apontar, falar, existe uma suspeita, vamos encaminhar e vamos ouvir os outros profissionais. Sim. Vamos ouvir o que o psicólogo tem para falar sobre isso. Até porque, geralmente, o TEA pode vir com outras comorbidades, né? Outros transtornos conjuntos. Em geral vem, né? Em geral vem. E aí, se não é a exceção, é a regra. Aí, se o médico já chega ali, não, é TEA. E aí? E se ele tiver um TDAH ali juntinho? E se ele tiver outra coisa? Então, assim, por isso que é importante eu enviar para os outros profissionais, né? Sim, para ter essa troca, né? Outros olhares, né? Fala assim, a gente brinca que quanto mais gente está olhando ali e vendo, mais certo será aquele diagnóstico. Com certeza. E é uma coisa muito séria, né? Porque é algo que não vai mudar, né? Você não deixa de ser TEA. Sim. Então, a gente precisa... fazer algo bem de uma forma muito concreta, né? E quando você compartilha isso com profissionais que têm um olhar amplo, né? Porque eu dentro da pediatria, né, da psiquiatria, eu tenho um olhar que engloba aquilo que é da minha competência. Dentro da fono, da TO, da psico, da neuropsicopedagogia, existe uma outra competência. Outra visão. E aí, quando a gente soma isso, vocês concordam que é muito mais amplo, Sim. né? Com certeza. E, inclusive, é até difícil para um profissional só, como se diz, né? Vou estudar sobre fono, vou estudar... Não, é impossível. Não tem como. Até porque, como se diz, a didática é muito maior, né? E esses profissionais, como se diz, vão somar para o seu filho, para os nossos filhos terem essa qualidade de vida. Sim, e isso é uma das coisas que quando eu fui decidir, que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, era uma das coisas que eu mais gostava, assim, trabalhar em equipe. Porque eu acho que esse é o segredo para o sucesso de qualquer coisa. Né? Certeza. Porque, né, a gente... ninguém faz nada grande sozinho, né? É como o corpo, né? Cada um tem uma função, né? Cada um tem um papel e quando você junta aquilo ali, né? Sim, eu não gosto muito dessa visão muito mecanicista da medicina. Sim. E dentro do desenvolvimento, nada é mecanicista. É tudo muito volúvel e a gente depende muito um do outro, né? Eu não vou conseguir
trabalhar bem se a Carla não trabalhar bem. E se eu não trabalhar bem também, a Carla também não vai trabalhar. Sim. A gente precisa andar juntos, conjunto, e a gente precisa conversar. Dialogar, né? Alinhar algumas questões. Não, e é isso, essa construção que é importante, né? E muito importante trazer a família, né, para Já ia essa comentar, realidade, para esse contexto, né? Porque a família também tem o papel dela dentro disso tudo, né? Esse papel, essa responsabilidade, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é assim, igual a gente falou, da terceirização. Então, assim, meu filho tem um diagnóstico, agora eu vou terceirizar para as terapias. É a terapia que vai resolver. E, na verdade, né, o que a gente fala muito com os nossos pacientes, eu estou aqui com ele uma parte do dia, você está 24 horas. Né? Então, o que você faz em casa, né, tem muito valor. Muito. Né? E quando o seu filho evolui, o mérito é seu também. Claro. Né? Então, assim, a família ela tem que ser trazida para esse contexto terapêutico. Né? Com certeza. E a família, eu acho que a maior participação é familiar. Né? Sim. O contexto maior é da família. Então, a família realmente, igual quando alguém me procura e fala, gente, nós precisamos estudar, nós precisamos estar junto com aquela criança. Eu brinco demais com o Matheus, estimulo ele da minha forma, as possibilidades que a gente tiver, vai para a cozinha, vai, né, põe para arrumar a casa junto, faz o que tiver que fazer, façam. Porque isso tudo é ganho, né? Ele não está perdendo nada, ele está ganhando. Sim, com certeza. E existe também, né, esse risco, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, meu Deus, depois do diagnóstico, então agora tudo é diferente. Não é tudo diferente. Né? A gente fala mais do autismo como uma doença, né? É uma forma diferente do cérebro funcionar, né? E inclusive, né, é uma criança como qualquer outra, que precisa de limites, que precisa de responsabilidades. Sim. A gente pensa assim, é autismo, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus. Porque eu, quando recebi autismo, nunca tinha ouvido falar o que era autismo, né? Quando chegou a possibilidade, o diagnóstico, né, foi uma fono, inclusive, falou, tudo leva a crer que é autismo, mãe. E eu, o que é isso? O que é autismo? O que é autismo? E quando você vai procurar nas buscas, né, geralmente as coisas que aparecem não são as melhores. Sim. Né? Aí você fala, meu Deus, meu filho está mal. E aí a gente já conversou, vamos poupar eles de certas coisas. Né? Sim. Eu vou poupar ele porque a gente já leva... É uma doença. A gente já incapacita, né? Ele a gente já incapacita tanto, né? Então, a criança, em casa, eu vou fazer tudo por ele. Porque, coitado, ele já sofre tanto, sim, né? E se a gente souber realmente que não ele é uma criança como as outras, né? Só que ele pensa diferente das outras, ele vai agir diferente das outras, mas eu tenho que estimular ele como as outras crianças... Aí a visão muda. Mas até a minha ficha, por exemplo, cair, gente, eu achava assim que ele era um bebelô, tinha que ficar ali na cadeirinha ali e tal, correndo de um lado pro outro. E isso é até exaustivo para a mãe, é exaustivo para o pai, é exaustivo, porque aí você começa a querer, ele não pode ter crise, porque se ele tiver crise, e não sei o quê. Então, hoje eu falo brinco com as mães. A hora de ter crise é quando é criança, gente. Deixa ele ter crise agora. Vamos trabalhar essas crises. Vamos trabalhar a autorregulação. Autorregulação. E agora? Né? Eu falo, brinca até... Como é que ele vai se autorregular se ele nunca entrar em crise, né? Mas se ele não aprender, né, a se perceber, a se sentir, né? E é importante essa construção agora, né? Na infância, na primeira infância. E eu falo, às vezes a mãe, mas não sei o que, eu fiquei envergonhada. Eu falo, gente, é agora que ele tem que aproveitar todas as oportunidades para a gente conseguir, né, ver o que está acontecendo para ser trabalhada. Né? Ensinar a criança, porque não é uma doença. Não é uma doença. Então, ela vai conviver com isso o resto da vida. Exatamente. Então, ela precisa de aprender a se perceber e a descobrir quem ela é no mundo, né? E como ela lida com o mundo. Como ela se encaixa. Como ela se encaixa, né? E, a partir daí, ela vai descobrindo os recursos, né? E lógico, com a ajuda de toda a equipe terapêutica, da família, né? Sim. De como ela vai se regular, como ela vai lidar, né? Uma coisa que eu vejo muito, que é uma tendência. Gente, é muito difícil, né? Você sair com uma criança atípica, você sair ir para a igreja,
no mercado, ir para lugares públicos, Shopping, né? né? Então, o que a gente vê diante do diagnóstico é muitas vezes o isolamento, Sim. né? E deve ser o oposto, né? Sim, né? Então, assim, a família se isola, isso traz um sofrimento psíquico para a família, né? E você também está tirando de novo oportunidades da criança, né? Eu acho que é o que a gente fala muito, assim, você deve dar essas oportunidades, Sim. né? Lógico que de uma forma estruturada, né, de você proporcionar, responsável de proporcionar isso para a criança, respeitar alguns limites dela, porque é um músculo, né? Então você vai esticando aos pouquinhos, né? Mas é importante trabalhar, né? Sim. É claro que a sociedade ela precisa trabalhar também junto, né? Isso. Mas a gente vai construindo, né? O que eu percebo é que nós estamos em construção. Sempre. Já foi mais difícil, né? Mas agora estamos cada vez mais evoluindo nesse sentido. Ainda não é fácil, né? Mas a gente já consegue perceber uma evolução. E as crianças, né? Elas são mais sensíveis do que nós. Eu vejo assim que, é claro, não vou dizer que não tem a criança que às vezes exclui, porque tem. Mas, em geral, elas têm uma facilidade de acolher. Nossa, lindo. As crianças são muito mais acolhedoras que nós adultos. Eu vejo isso no meio, né? Sim. Ele se acolhe. Eu vejo o Matheus tentando ajudar o Daniel ajudando o Matheus. Então, assim, eles se acolhem e eles veem essa diferença, né? Igual a gente convive muito, né? O Daniel lá cuidando realmente do Matheus como irmão. Porque ele sabe daquelas dificuldades que ele teve, que o Matheus tem, que o outro amiguinho tem. Então, esse acolhimento por parte dele e das outras crianças, né? Que a gente às vezes fala, olha, ele é assim porque ele tem autismo. Eu preciso que vocês façam isso. Gente, as crianças já prontamente já se estabelece. O adulto a gente tem que dar explicação científica, explicação filosófica, explicação... Não, mas é verdade. Sim, é natural da criança. A gente fala, né? assim, que a criança... Você fala, olha, ele é autista, assim, ele precisa disso e disso. Vamos fazer silêncio? Porque o barulho está incomodando ele? Pronto. O adulto, olha, tem pesquisa, tem não sei o que, é o sensorial, é não sei o que. Então, tudo isso é... Bruna, mas eu tenho uma pergunta assim que eu queria te fazer, que a gente sempre escuta por aí, né? E eu queria que você tirasse essa dúvida, assim. Tela causa autismo? Então, né? As telas, elas têm vários prejuízos, né? E eu acho que vocês precisam falar um dia só sobre tela. Só sobre telas. Porque realmente é um assunto muito polêmico e precisa ser falado. Mas não, a tela não causa autismo. A tela, ela pode prejudicar o autismo. A criança que tem tela, não só a criança que tem tela, ela pode prejudicar o desenvolvimento de qualquer criança. Né? Existem casos de crianças que assistem, que têm um excesso de tela, e elas desenvolvem comportamentos autísticos, que a gente fala, né? Então, assim, aquela dificuldade de interagir, de se comunicar, mas é o tipo de coisa que você tirou a tela. Tirou a tela, resolve. Uhum. Então, quando a criança está dentro do espectro, não adianta tirar a tela que ela vai continuar sendo autista. Uhum. Mas se você expõe uma criança dentro do espectro à tela, isso vai atrapalhar o desenvolvimento da linguagem, que já é complexo, né? Vai atrapalhar a socialização, porque que já é complexo. Então, assim, às vezes é aquela coisa que os pais falam, mas a tela é onde ele... Se acalma, né? Onde ele consegue... às vezes eu pergunto, né? Se tem algum hiperfoco. A tela. Todos são a tela. É porque a tela tem muitos estímulos. Sim, ali, e aí vai... A e criança é na fica palma da mão, né? ali, né? Tá bem aqui ao meu alcance. O meu filho fala assim, mamãe... Eu tô muito nervoso, eu posso usar o celular só um pouquinho para me acalmar? Eu falei, não, nós vamos usar outros recursos, né? Porque realmente, aparentemente, a tela, ela acalma. Porque ela é passiva, né? Ela não exige nada, esforço né? Você nenhum. só fica ali parado e recebe, né? E o nosso cérebro, como você falou, precisa ser trabalhado, né? E assim, você precisa achar um recurso para se acalmar, um recurso para se entreter, um recurso para se divertir. E a
que se você não trabalha isso, você acaba perdendo essa habilidade. Sim. Né? E essa é uma habilidade que precisa ser trabalhada. E é por isso que a gente fala que até 2 anos é 0 tela. A criança está aprendendo nesse momento essa habilidade. Até 5 anos, 1 hora de tela, no máximo, né? E assim, se for possível, não dê a tela, porque é um momento que a criança está se desenvolvendo, né? Aí vai ter aquela mãe que vai falar assim, nossa, mas o meu filho aprendeu todo o alfabeto, português, inglês, espanhol e francês. Quando ele assistiu a tela, meu filho só fala inglês por causa da tela. Tá, mas isso é funcional de alguma forma? Né? Tá, tudo bem, que bom, ele sabe o alfabeto, mas ele sabe se comunicar? Né? O básico é prejudicado, né? Sim. O essencial é prejudicado. E aí a atenção tem que ser redobrada nisso. Esses dias eu comentei, né, que o Matheus aprendeu, as primeiras palavras dele eram em inglês. Aí a pessoa, que bom, porque ele não vai precisar fazer curso de inglês. Aí eu olhei para ela assim, mas eu preferia que ele falasse português, porque para a socialização com outras crianças é melhor. Sim. Ele não vive nos Estados Unidos. É para se comunicar. É para se comunicar. Então, assim, a gente tem esse olhar mais diferente, né, quando a gente tem um filho autista, porque tem coisas que não são importantes. E aí a gente passa a ver o que realmente é importante. Né? O básico, o essencial, o dia a dia é importante. Ele falar inglês, russo, alemão, não é importante. E a comunicação vem da troca. E que troca você tem com a televisão, com o celular? Sim. Nenhuma. Para eu me comunicar com você, eu preciso esperar que você termine de falar. Né? Eu preciso observar a sua reação. Eu preciso entender se você está gostando do que eu estou falando ou não, né? E ver se o conteúdo está adequado. É muita coisa. E quantas coisas, né? Sim. São estimuladas, né? A gente num precisa simples uma conversa, diálogo. Né? Numa conversa a gente estimula tantos... Quantas áreas, do cérebro. Verdade. Estão sendo, né? Boa. Não, mas é isso, gente. Mais alguma dúvida? Não, acho que foi muito gostoso esse bate-papo, né? Um aprendizado, assim. Nós vamos te chamar mais vezes. Gostei de bater papo. Nossa, foi muito bom. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. A gente sabe que é um caminho que nem muitas vezes é fácil. São flores, né? Porque a gente encontra famílias de todos os jeitos, com todas as dores, né? Geralmente, quando a gente acolhe, né, no seu caso, um paciente, ele já chega ali com o coração todo rasgado, ferido, porque a maioria das vezes a gente vê os casos, foi a escola, foi obrigado a ir para a escola mandou ir, está sendo, né, como se diz, às vezes por agressão, né? Então, tem tantos casos que a gente vê no consultório ou nas nossas vivências, que as famílias procuraram ajudas porque foram hostilizadas, né, por causa do comportamento do filho. Então, assim, que Deus te abençoe, que te fortaleça, né, nessa caminhada. E nossa gratidão sempre, porque a doutora Bruna é uma profissional maravilhosa, ela atendeu já o Matheus, e, assim, é só gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês e, né, que Deus abençoe vocês, né, nessa caminhada. Eu tenho certeza que muitas mães serão abençoadas através, né, desse podcast. Falar sobre a infância nessa visão é muito importante para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas e que existe uma solução, existe uma forma. Deus, quando nos dá uma tarefa, Ele não fala que ela vai ser fácil. Mas Ele promete que Ele estará conosco o tempo todo. É verdade. Tenha de bom ânimo. Exatamente. Então, assim, cada um vai ter ali o seu chamado, vai ter, né, o seu propósito. E é importante a gente saber, né, que Ele está conosco. Né, e nesse trilhar da criança atípica, não existem muitos altos e baixos, e a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter uma comunidade, né, em quem se apoiar, porque quando a gente caminha junto é muito mais fácil. Verdade. Né? Então, vocês aqui, além de estar comunicando, estão criando uma comunidade, né? E que vocês possam ser realmente esse canal de bênção e contem comigo, sempre que precisar. Obrigada por caminhar conosco. Obrigada por me chamar para caminhar com vocês. Foi muito bom. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. É isso? Isso aí. Então, pessoal, nosso intuito é compartilhar
conhecimento. Então, nos ajudem nesse processo, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal e até o próximo Tia Talk.